Amados irmãos e irmãs, as leituras desta terça-feira, da 18ª semana do Tempo Comum, ela nos coloca diante da realidade e da complexidade humana. O quanto nós somos tentados a julgar o outro, a orientar o outro, a mostrar para o outro o que está certo, o que está errado. E aí a gente cai naquilo que a gente tem que fazer uma clareza e uma distinção. O tradicionalismo e a tradição. Tradicionalismo é porque eu gosto, eu quero, eu me encanto, eu não abro mão daquilo que foi celebrado, do rito, da forma de celebrar. Tradição é os ensinamentos, aquilo que precisa ser transmitido. Foi transmitido por Cristo aos apóstolos, dos apóstolos aos outros discípulos, aos 72, e depois espalhou-se pelo mundo, pelos missionários. É a boa nova do reino, é a construção do reino. Aquilo que foi revelado pelo Pai. E outra fraqueza nossa é o julgamento pelas aparências. E como as aparências enganam. Por isso que Jesus foi muito sábio quando ele falou, nós celebramos domingos atrás aí, a parábola do joio e do trigo. E a gente tem a tentação de querer cortar logo o joio. Daí que vem o que Jesus mostra para nós hoje, para a gente ter muita vigilância e muita prudência com as aparências. Aquele que aparenta ser bom, não é totalmente bom e vai me decepcionar. E aquele que eu já rotulei, e rotular é crime, rotular alguém, julgar alguém, caracterizar alguém, isso é crime. E a gente gosta de colocar rótulos, né? Este é bom, este é mau. Parece que a gente antecipa o juízo final. E a gente já começa a separar os bons dos maus. Por isso que Jesus hoje nos alerta sobre isso. O que a gente precisa ter cuidado para abordar o que é tradição, o que é tradicionalismo, o que é lícito, o que é ilícito, o que é o bem, o que é o mal. Então, a gente precisa conservar a tradição dos apóstolos, a tradição do colégio apostólico e transmitir aquilo que recebemos. E precisamos trocar com os outros, passar adiante. E às vezes a gente não consegue recordar isso. A palavra recordar, trazer novamente, cordes, coração, trazer novamente a experiência de Deus e a intimidade com Deus. Então a gente precisa separar o que é tradição do tradicionalismo. E o que a gente está acompanhando ultimamente é muito tradicionalismo e pouco de tradição. Então, pessoas que não admitem o novo, que não aceitam o novo, que julgam o Papa, que acusam o Papa, e gente de comunhão diária. Então a gente fica pensando, né? É uma religião muito intimista, muito circunstancial e religião de ocasião. De temporada. Nós temos as temporadas que a gente obedece, que a gente segue, e temos as temporadas que a gente se rebela contra aquele que é a tradição da igreja. E é tão sério isso. Depois a gente acusa, julga o outro e diz que o outro está dividindo a igreja. Mas a divisão começa por mim mesmo. Por isso o ser humano é diferente dos animais. Os animais agem pela natureza e pelo instinto. E o ser humano que tem a cultura e cultiva as relações da existência. E aí a gente precisa entender a diferença de tradição e tradicionalistas. Tradição são aqueles que transmitem o que foi comunicado por Jesus e precisa chegar às outras pessoas. Tradicionalistas são aqueles que não seguem a tradição
e desconhece a sua alma e o seu sentido de viver. Por isso eles rejeitam e bombardeiam a tradição. São os chamados progressistas. Querem o futuro, mas esquecem que o futuro tem que fazer as contas com o presente e com o passado. E tem gente que, se deixar, quer criar uma igreja própria. Quer dizer para o Papa como que as coisas têm que acontecer dentro da nossa igreja. Então são perguntas fundamentais que a gente precisa trabalhar. O puro e o impuro. E hoje a gente se deixa levar pelo egoísmo. O último versículo do Evangelho de hoje, o que que Jesus diz para os discípulos? Se a gente não tomar cuidado, vai ser cego guiando cego. E cego não é só aquele que não vê a luz do dia, só aquele que tem deficiência física, não. O pior cego é aquele que tem os olhos perfeitos, precisa enxergar a realidade, o sofrimento, a ferida, o empobrecimento do outro, não enxerga. E por isso que Jesus faz uma grande indagação para nós. Quem é mais cego? O cego que não quer ver a realidade e tenta dirigir outro cego. O pior cego é o que guia ou o que é guiado? Então, essa é a reflexão para nós hoje. E que a gente consiga entender e deixar brotar no nosso coração a ação do Espírito Santo e o respeito à comunhão. Nós precisamos conviver com o diferente. O diferente é que nos faz sofrer, mas é o diferente que nos amadurece e nos faz crescer. E a gente precisa vencer o mal e toda a expressão que sai do coração. O salmista diz para nós, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando a gente cai na tentação de julgar o outro, se eu digo para qualquer um de vocês que você é preguiçoso, eu preciso saber o que é preguiça. Eu preciso ter experienciado momentos de preguiça. Eu só vou atribuir ao outro aquilo que normalmente eu já experienciei. Então é hora da gente ter cuidado com o julgamento, com as aparências, porque as aparências nos enganam. Os filósofos já diziam, todo sentido nos engana. Por isso que a gente deve ter muita prudência em querer antecipar o juízo sobre os irmãos. Nessa certeza, vamos apresentar a Deus as nossas preces.